101,9. Emissora afiliada à Rede Liderança Sat. Central de Notícias. Central de Notícias. Já são 12 horas mais 37 minutos. Com muito prazer que estamos recebendo nesse momento, mais uma vez aqui no estúdio da 102 FM, o advogado doutor Taítalo Mota, também professor, e hoje nós vamos falar sobre crimes eleitorais. Doutor Taítalo, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. É sempre uma satisfação estar aqui na Rádio Liderança. E toda vida que vocês convidam, para mim é uma honra e eu sinto muita alegria em compartilhar um pouco dos temas da atualidade. Agora que nós estamos nesse período eleitoral, nada melhor do que a gente falar sobre um aspecto que muitos ignoram, mas que é muito relevante, que são os crimes eleitorais, não é verdade? Porque a gente vê aquela preocupação de partidos, candidatos, pessoal que trabalha em campanha muito preocupado somente com as regras formais do sistema eleitoral, que podem dar multa e tudo mais na esfera civil, mas esquece-se também de observar alguns pontos específicos que podem acarretar inclusive em crime, podendo chegar a ser preso, podendo também inclusive em decorrência dessa condenação, se até perder o mandado e ficar inelegível, que é o aspecto mais relevante para quem quer ser candidato. Ô, doutor Taítalo, as eleições de há 15, 20 anos atrás, em relação a crimes eleitorais, era bem diferente do atual cenário de hoje. Aqui mesmo no estado de Ceará, nós temos pelo menos 12 municípios que tiveram eleições suplementares nos últimos anos. Isso significa dizer que os candidatos e posteriormente eleitos, tiveram alguma complicação com a justiça, e perderam os seus mandatos. Mas voltando aqui para eleições 2020, essa que realmente há muitas mudanças, a justiça já se comprometeu a marcar colado, em cima nessa questão dos crimes eleitorais, tanto dos senhores candidatos a vereador, prefeito e também os eleitores, Então, é justamente sobre isso que nós vamos falar. Aqueles crimes, doutor Taítalo, mais corriqueiros, mais conhecidos. Por exemplo, vamos começar falando da compra de voto, doutor Taítalo? Que esse crime é o bastante conhecido, se não o mais conhecido em toda eleição. Como é que a Justiça Eleitoral está tratando esse tipo de crime atualmente? Você bem falou. É o crime mais corriqueiro e mais comum, até mesmo no meio popular, como no jurídico, que é o chamado corrupção eleitoral. E vale lembrar, Roberto, que não só o candidato responde por esse crime, mas o eleitor também pode responder. Ele está previsto lá no artigo 299 do Código Eleitoral, que ele traz o quê? Se o candidato oferecer, prometer, entregar bens ou prometer qualquer vantagem que seja, qualquer favorecimento que seja em prol do recebimento do voto ou para o eleitor votar nele ou para se abster de votar, ele incorre nesse crime. E esse crime ele possui uma pena de 1 a 4 anos, reclusão de 1 a 4 anos e ainda tem a multa. Só que este crime ele ainda possui um aspecto a mais, um plus a mais, que é o quê? Se caso ele for condenado, essa decisão transitar em julgado, há a possibilidade dele também ficar inelegível, em conformidade com a lei de inelegibilidade, que é a lei complementar 64/90. E outro aspecto também relevante quanto a esse crime, como eu disse, não é necessário, muitas vezes o eleitor ou o candidato pode se confundir ou achar que não é relevante, é que só basta a promessa. Só basta a promessa de determinada vantagem para poder incorrer neste crime. Ele não precisa necessariamente dar a vantagem. Por exemplo, digamos que estamos nós dois aqui, eu sou o candidato, Roberto. Eu chego para você e digo, te dou R$1.000, Roberto, para você votar em mim. Eu te prometi, acabei de cometer o delito.
Aí já é um crime. Já é o crime. Eu já vou responder por esse crime, independentemente se você aceita, independentemente se você recebe, eu já estou cometendo o crime. Então, a finalidade desse crime é o quê? Combater a captação ilícita do voto de modo indevido, ou seja, eu estou aqui violando o sufrágio, violando o aspecto democrático das eleições. Então, o foco qual é desse crime? É coibir esse tipo de conduta. Não é só dinheiro. Isso é importante deixar claro para todos que nos estão nos ouvindo. Não é só o dinheiro. Por exemplo, nós estávamos até conversando aqui nos bastidores, você falou, tá, Ítalo, e aqueles favores, aquela coisa, tá, vou fazer uma ajuda, vou arrumar um pneu para você, uma cesta básica, enfim. Tudo isso pode configurar, desde que seja com o intuito do voto. Não é impedido, por exemplo, de um candidato, de um político ajudar quem quer que seja. Isso não é proibido. O que é proibido é eu oferecer ajuda, eu prometer uma vantagem, eu ofertar algo para você em troca do seu voto, ou em troca de você não votar. Esse aí é o ponto principal que a gente tem que analisar para o âmbito criminal. A gente percebe, doutor, que é uma situação muito melindrosa, essa de oferecer, né? Como o senhor citou nesse exemplo, e como a Justiça Eleitoral pode chegar a identificar um crime dessa natureza, né? O oferecimento de vantagem. Repete, por favor, Roberto. Daquela situação. Digamos que o senhor seja o candidato, chega até a mim, pede o voto. Então, só o simples fato de tentar, né, levar vantagem nesse sentido, como a Justiça Eleitoral vai poder identificar esse tipo de crime, né, nessa situação? Geralmente, esses tipos de crime ocorrem a partir de uma denúncia, né? Vai chegar ao Ministério Público, chega a polícia, essa informação, geralmente toma-se o depoimento, né? Ou então, muitas vezes, uma gravação, né? Todos esses suportes... Que hoje é muito fácil, né? Que hoje é a realidade, né? Hoje em dia eu costumo dizer, até em sala de aula, quando eu estou com meus alunos, ou até com clientes também, que hoje a maior arma que existe chama-se celular, né? Uma gravação pode demonstrar que a pessoa está falando, se votar em mim eu te dou tanto, se você for isso, eu vou te ajudar em determinado ponto, eu vou comprar um medicamento, vou te levar no exame, enfim, é muito variável, é muito livre a forma que esse crime pode ser cometida, né? Vantagem. O legislador, quando ele criou o crime de corrupção eleitoral, ele deixou uma margem muito grande de poder abranger vários tipos de modalidade como essa conduta possa ser praticada. Ela é bastante livre, né? Pode ser de qualquer modo, desde que seja o quê? Uma vantagem, uma promessa oferecida, uma promessa ou a entrega de algo com vistas a obter o quê? O voto. O ponto nuclear é esse. Tem que ter a intenção de receber o voto, ou a intenção de que a pessoa não vote, para poder se configurar este crime, que, infelizmente, é o mais comum no nosso dia a dia forense, no dia a dia dos tribunais, da justiça eleitoral como um todo. É o crime mais comum que é julgado no tocante a crimes eleitorais. Ô, doutor Taito, o que se vê mais são políticos, né, candidatos envolvidos nesses tipos de crimes. E eleitores, né? O que pode acarretar, né, em termos de justiça, para complicações na justiça, para o eleitor que for flagrado, né, nesse tipo de situação, cometendo crime eleitoral? A pena para o eleitor é a mesma. Olha só que interessante. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão. Ou seja, o eleitor ele pode muito bem cometer a chamada corrupção passiva, que é ele receber, né? Está sendo conivente. Só para ter noção, deixa eu abrir aqui o próprio dispositivo. Olha a redação do dispositivo. Dar, oferecer, prometer. Aqui é quem? Geralmente o candidato. Daí a gente continua. O que é que o dispositivo fala? Solicitar ou receber.
Se ele recebe vantagem indevida, se ele solicita vantagem indevida em troca do voto, ele está aqui cometendo o crime de corrupção eleitoral do artigo 299. Então, não é só quem oferece, não é só quem dá, não é só quem promete que comete o crime de corrupção eleitoral, mas também aquele que solicita e aquele que recebe. E ainda detalhe, não é somente, por exemplo, o candidato em si, pode ser o que? O seu cabo eleitoral. Ele solicitar, ele requerer o voto para outrem, né? Ou a pessoa solicitar ou receber a vantagem para outra pessoa para conseguir o voto. Então, o intermediador também pode incorrer no artigo 299 do Código Eleitoral, que chama-se o crime da corrupção eleitoral. Então a pessoa também, o eleitor, a pessoa comum, está enquadrada nos mesmos trâmites? Sem sombra de dúvidas. Aqui abrange tanto quem visa ganhar o voto, do também quem visa, entre aspas, vender o voto. Aqui engloba todos os aspectos do cenário político, ou seja, desde o candidato que vai se beneficiar com esse voto, desde o eleitor que quer se beneficiar com essa vantagem prometida, oferecida ou efetivamente dada. Então, abrange todo mundo. Aproveitando a audiência do momento e estarmos batendo papo com o Dr. Taítulo Mota, queremos anunciar que na próxima semana, doutor, nós teremos a participação da doutora Ana Carolina Marculino, juíza eleitoral da 46ª Zona Eleitoral aqui de Mombaça, que vai estar ao vivo também aqui no nosso programa, trazendo esses esclarecimentos, né, para a população aqui do nosso município. E vamos falar também, claro, de crimes eleitorais, além das regras, né, do dia do pleito, as recomendações, enfim. Doutor Taítulo, outro assunto que está em foco na mídia nacional é a questão das fake news, as informações falsas. Crime eleitoral também se caracteriza por estar passando informações indevidas, incorretas? O Código Eleitoral, ele lá no artigo 323, ele traz o crime de divulgação de fatos inverídicos. O artigo 323 do Código Eleitoral fala que constitui crime punível com detenção de 2 meses a 1 ano. No caso da pessoa divulgar na propaganda, né, aí já engloba também os políticos, né, na propaganda eleitoral, fatos que são inverídicos em relação a partidos, a candidatos, capazes de exercer o que? A influência. Agora, no popular, nas pessoas, elas podem incorrer, a depender das fake news, elas podem incorrer nos crimes de injúria, nos crimes de difamação, no crime também de calúnia, a depender do que elas profiram, né? Então isso tudo aí pode incorrer sim nos tipos penais previstos. Esse que eu citei inicialmente do 323 já é mais enquadrado para o político em si, né? Para os partidos durante a campanha, porque ele pune quem divulga na propaganda, né? Porque isso, vamos dizer assim, uma coisa é o político estar no meio da rua falando algo. Outra coisa é quando ele está transmitindo na propaganda política dele, que é algo que todos os eleitores estão atentos a ouvir. Então, quando ele publica, quando ele transmite na sua propaganda fatos que são inverídicos em relação a partidos, em relação a candidatos, capazes essas informações de influenciar o eleitorado, ele pode sim incorrer nesse crime. Detalhe, a pena é agravada se for transmitido essa informação na campanha pela imprensa, seja pelo rádio ou seja pela televisão. Inclusive as emissoras de rádio e TV têm lá suas determinações, né, suas orientações por parte da Justiça Eleitoral. E todas as emissoras do país de rádio e TV irão, né, transmitir o horário eleitoral gratuito da Justiça Eleitoral. Doutor Taítulo, ainda tomando como base, de modo geral, crime eleitorais. A gente sabe que existe muito aqui no nosso país, no nosso estado e no interior principalmente, a promessa de empregos, né, por candidatos que estão ali pleiteando uma vaga, tanto nessa situação agora, vereador e prefeitos, da questão de oferecimento de empregos, né, de benefícios ali, caso seja eleito. Isso aí é um baita de um crime eleitoral, não é, doutor? E é o mesmo que a gente falou inicialmente, é a vantagem indevida. Ele está o quê? Prometendo, né? Ele está prometendo ao eleitor que, se for eleito, vai prometer um cargo e tal, tal, tal. Então isso daí vai configurar lá no nosso crime de corrupção eleitoral, da mesma forma. Ele está o quê? Prometendo uma vantagem.
em troca do voto. E aí como é? Eu não ganhei a eleição, então não dei e acha que não vai dar em nada. Mas o ato já de prometer incorre nesse crime. Por isso que quando nós começamos já por esse tipo penal, né, esse crime do artigo 299, fica bem evidente que tudo que a gente pensa de errado do cenário político, ele orbita no artigo 299, praticamente. Porque das práticas, não vamos dizer todas, mas da maioria aqui das práticas espúrias do processo eleitoral, estão concentradas nesse dispositivo. Então, desse modo, é o que tanto o eleitor ele tem que se conscientizar que ele pode responder criminalmente, como também o candidato e o intermediador. Aquela pessoa que diz, entre aspas, consegui tantos votos, eles estão pedindo tanto. Olha só, se essa pessoa já prometeu essa vantagem, ele também responde pelo crime. Ô, doutor Taito, essas regras, né, que nós estamos discutindo aqui, está em vigor há vários anos, né, no país inteiro, mas só agora que estão sendo mais difundidas, mais divulgadas, né? Os próprios candidatos já tomaram ciência da gravidade que é tentar oferecer esse tipo de vantagem, e também os eleitores, claro. Nós temos uma vantagem. 2020 veio essa pandemia, mas assim, a gente só vê muito o aspecto negativo, mas também trouxe uns aspectos positivos. O aspecto positivo principal foi qual? A massificação de informações e a utilização de meios digitais. Com isso daí, eu até costumo dizer com as pessoas que o século XXI no Brasil começou agora, em março de 2020, porque na Europa já se utilizava videoconferência, já se utilizava de todos os meios eletrônicos para poder massificar e dar maior eficiência aos seus trabalhos. O Brasil está começando agora, vendo quanto dinheiro é desperdiçado. Mas voltando à temática, hoje, por conta exatamente dessa massificação digital que ocorreu em virtude da pandemia, a informação, as redes sociais já eram importantes, mas elas se tornaram mais importantes aí na disseminação das informações. Como você bem disse, há muito tempo essas normas estão em vigor. O crime 299, como a gente mencionou, ele está previsto há muito tempo, né? É do Código Eleitoral. O Código Eleitoral é antes da Constituição de 88. Olha só para você ver. Então esses crimes já existiam sempre. O que não se existia era exatamente a efetiva fortalecimento das instituições também, né, de investigação e de combate a esse tipo de crime, e também, vamos dizer assim, os meios para poder efetivamente buscar as informações. Antigamente, como é que eu conseguia filmar algo ocorrendo? Nossa, para ter uma câmera no período daquele era muito difícil. E grande, enorme. Como disfarçar, né? Hoje em dia você pega um celular, você pega uma caneta, você pega aquilo, grava tudo. Óculos. Né? Ou um óculos. Hoje em dia tem um arsenal para se conseguir provas, produzir provas, esse é o ponto principal, ele é muito mais fácil. Então, por isso que a gente começa a ver, efetivamente, os crimes já previstos há muito tempo, eles passando a ter uma concretude na sua aplicação. Por quê? Porque a justiça, o Ministério Público, inclusive a própria defesa, até mesmo para demonstrar se ocorreu ou não, ela também se utiliza-se da tecnologia. Também é possível para provar que algo não ocorreu. Isso. Mas, ou seja, todos os atuantes no cenário judicial, em um processo criminal, eles podem se utilizar das ferramentas tecnológicas, que é exatamente isso que traz o quê? Maior informação para o candidato, maior informação para o eleitor. Hoje nós estamos aqui reunidos, estamos transmitindo por voz, mas nesse mesmo momento está aqui a rádio transmitindo para o Facebook dela, eu estou transmitindo aqui no meu Instagram, então a gente não é mais somente ouvido, só basta a pessoa estar com o quê? Com o seu celular na internet e está nos assistindo e vendo o que está ocorrendo. Antes era mais limitado. Não, é o público que vai ouvir a Rádio Liderança somente naquele horário e ponto final. Hoje não. Aqui fica gravado, lá também fica gravado. Então, está tendo efetivamente a informação chegando ao público independente de horário. Então, é isso, por isso que quando você me perguntou, os políticos estão tendo a maior informação? Estão, sem sombra de dúvidas. Então é por isso que até o rigor judicial também aumenta. Ô, doutor Taito, e qual a orientação, o que se vê, né, diante de todas essas informações, todas essas regras, é que não há vaga para quem quiser fazer algo errado no meio da política agora, principalmente nesse momento, né, agora, nas eleições 2020. Qual a orientação, doutor, para
os candidatos, né? A gente vê aí um pessoal novo ainda, galera jovem, concorrendo vaga para vereadores e até os cargos majoritários em outros municípios. Inclusive aqui no município de Mombaça são 2 pessoas jovens, concorrem juntamente, são 3 candidatos atualmente aqui no município: Orlando Filho, o Eduardo Dereco e o doutor Tibério. Dos 3, os 2 são mais jovens, Eduardo Dereco e também o Orlando Filho. Mas eu quero englobar de modo geral. Então, principalmente para esse pessoal que está chegando agora na política, a gente vê a vontade de muita gente. Qual o recado de forma jurídica para cada um, doutor? O conselho que eu dou, que é para qualquer pessoa que pensa em ingressar realmente em uma campanha eleitoral, é que ele tenha uma boa assessoria jurídica. Isso aí é algo imprescindível para que ele não tenha dores de cabeça lá na frente. A legislação eleitoral, tanto do aspecto civil como no criminal, é uma legislação bastante específica. Não é tipo como a gente vê, ler o Código Penal, que é uma coisa mais próxima e tudo. Os crimes eleitorais, tanto é que não estão previstos lá. É uma legislação específica. Então, para o candidato não incorrer em erro, cometer um crime sem nem saber que é um crime, né? Não poder correr o risco de perder, de ser cassado o seu mandato, de perder o registro da sua candidatura, enfim, não ter dor de cabeça, é importante que ele tenha uma assessoria jurídica. Ele deve sim contratar uma assessoria jurídica para acompanhar a sua campanha eleitoral e não ter dores de cabeça, porque muitas vezes o problema ocorre aqui, mas vai desaguar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, enfim. E às vezes é um momento estratégico na sua carreira política e que pode dar problemas futuros. Foi-se do tempo, Roberto, do tempo que a advocacia era vista, né, que a assessoria jurídica como um todo era vista somente para o contencioso, ou seja, depois que já ocorreu o problema, ela atuar. Hoje tudo é preventivo. Hoje a advocacia ela deve ser preventiva, ou seja, prevenir os litígios, prevenir os processos, eventuais processos. Porque, ora, pensa comigo, você será um futuro gestor do município, não é? Como é que fica a sua cabeça para gerir bem o município, tendo que se preocupar se o seu mandato vai chegar até o fim ou não por conta de um processo? Sua cabeça vai realmente conseguir se concentrar efetivamente na gestão? Ou até mesmo na sua campanha? Você não consegue pensar efetivamente com clareza se você não tiver realmente um suporte, uma assessoria boa. As pessoas pensam que não é desnecessário, só devo procurar advogado, só devo procurar uma assistência jurídica se alguma coisa acontecer comigo. Ela é do engano. Eu costumo até dizer de um modo bem popular que todo mundo diz advogado não é santo, mas todo mundo quer quando procura o advogado que ele faça milagre. Mas isso aí, realmente, pessoal, tem que ter essa consciência. Tem que ter até o Roberto riu aqui dessa minha fala. Mas realmente essa é a realidade. As pessoas deixam para procurar uma assessoria jurídica, um trabalho técnico, depois que o quadro está ruim. Depois que tudo ocorreu. Então, esse é o conselho que eu dou. Você é candidato, você quer ter uma campanha clara, uma campanha tranquila, uma campanha com responsabilidade, sem ter dor de cabeças, que possam desaguar até mesmo no decorrer de seu mandato, ou impedir que você se candidate novamente, tem uma assessoria jurídica para prevenir os danos e, se os danos ocorrerem, poder dirimi-los. Esse é o principal conselho para os candidatos. Por quê? Não são todos os candidatos, não são todas as pessoas que incorrem no pleito eleitoral que possuem formação jurídica, né? Por exemplo, dos 3 candidatos que temos aqui para prefeito, um exemplo, o Dr. Tibério é o único que possui formação jurídica, né? De vereadores, se a gente for analisar, não tem assim um quadro para a gente demonstrar, nossa, possuem, se tiver uma pequena parcela de alguém com conhecimento efetivamente jurídico. Então, erros podem ser cometidos mesmo sem ser intencionais. E esses erros, sem ser intencionais, podem sim causar problemas. E problemas sérios para a sua campanha. Esse é o conselho. Muito bem, doutor. E agora vamos saber do senhor qual a orientação para os nossos eleitores, para a população de modo geral, né? Para não correr o risco também de se meter em uma roubada dessas aí, com que certeza. É crime eleitoral, né, doutor? Como nós já começamos falando, né?
corrupção eleitoral, por exemplo, é um crime que tanto o eleitor como o candidato pode vir a ser responsabilizado. E o eleitor, ele deve ficar ciente que no sistema, no nosso ordenamento, nas instituições do Estado, nós temos instituições que sabem investigar. Nós temos instituições que sabem, sim, processar alguém e levar à responsabilização criminal. Então, esse pensar de que, não dá em nada não, isso não é nada não, besta somos nós que não estamos ganhando nada em troca disso, tem que ter o quê? Uma conscientização. O eleitor, ele tem uma ferramenta muito forte na sua mão, que é o quê? Julgar o que é bom e o que é ruim, o que serve e o que não serve, né? Costuma-se dizer também no jargão popular que, a partir do momento que você vende seu voto, você perdeu todos os seus direitos de pleitear melhorias, porque, entre aspas, você vendeu, né? Não foi algo que você realmente atribuiu ao gestor, atribuiu às qualidades específicas de determinado candidato. Então, o conselho também que eu dou ao eleitor é: utilize a sua arma mais poderosa para mudança social, para manutenção social também, que é isso que a gente deve analisar. Por exemplo, você está feliz com o cenário atual? Gostou de uma gestão A ou B? Pronto, caminha para mantê-la. Não gostou? Vai lá e mude. Você tem o poder nas suas mãos de poder transformar o seu meio social. Só que as pessoas... o que acontece muito com os eleitores? Acabam achando que simplesmente quer tirar vantagem nesse período, só que no futuro quem tira vantagem não é ele. Esse é o grande problema. Então vamos ter a conscientização, caro eleitor, para não vir também a incorrer em um crime eleitoral, porque isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. Vou fazer mais uma pergunta do doutor Taítla em relação à pandemia. Doutor, até que ponto essa situação crítica que o país vive, né, pode atrapalhar nesse pleito de 2020? Nós já começamos, né, com a prorrogação das datas das eleições. Que já não é bom, né, doutor? Que já não é bom. Na realidade, essa pandemia ela afetou todos os nossos projetos, né? Isso me inclui, com certeza inclui você também. E imagina só partidos políticos que se organizavam com uma campanha, né? Que não vamos ser amadores, que muitos já se organizavam desde o ano passado. Verdade. Né? Quem não é amador já começa muito antes, se organizando, para efetivamente começar a pôr em prática. Daí surgem novas regras, um jogo totalmente diferente, tendo isolamento social envolvido e diversas outras características peculiares que jamais vivenciadas por esta geração. Né? Ousamos dizer, não tivemos nenhum quadro de pandemia, coisa que a gente só via nos livros. Isso é totalmente novo para candidatos, para o Estado em si e para o eleitor. Então, esse novo cenário ele trará novos desafios. Né? Por exemplo, a visita de um candidato, de poder sentar-se na casa de um eleitor e conversar, não é mais a mesma coisa como era antes. E lembre-se, visitar eleitor não é vedado. Você visitar, conhecer as demandas da sua população, da sua futura, quem sabe se você foi eleito, das demandas, da necessidade da população, isso não é errado. O errado é como a gente disse, é prometer vantagem, é oferecer vantagens indevidas. Isso é o que é proibido. Agora você sentar-se, conversar, escutar, não é? O político tem que realmente consultar o povo. Isso é um fato, isso não tem nada errado. Agora, consultar o povo com medidas de segurança, de higiene, de saúde e tudo mais, para poder não propagar o coronavírus e tudo mais. Então é um cenário novo e vai demandar muito esforço de todos os envolvidos na campanha para que possam manter uma campanha efetiva e também sadia, com saúde. Esse é o grande desafio que eu acredito nessa campanha de 2020, Roberto. Lembrar novamente que na próxima semana nós teremos a participação da meritíssima juíza Ana Carolina Marcolino Vilela, responsável pela 46ª Zona Eleitoral aqui de Mombaça, que vai estar falando também sobre esse tema aqui do nosso programa. Vamos abordar também outros assuntos, inclusive sobre uma hora a mais, né, que terá disponível para o pleito eleitoral, sobre a questão da Covid-19, os cuidados que serão exigidos durante o pleito, né, a questão também da atuação das forças policiais
durante o período de votação. Tudo isso nós vamos estar esclarecendo com a doutora Ana Carolina Marcolino Vilela aqui na próxima semana aqui no nosso programa. Doutor Taítulo Mota, muito obrigado pela sua presença novamente aqui, pelas informações muito importantes. É sempre um prazer tê-lo aqui, e nesse momento a gente já deseja sorte aos senhores candidatos, tanto a prefeito como vereadores, né? Quem foi eleito que faça um bom trabalho, né, na sua responsabilidade aqui para o município de Mombaça. Estamos nos dirigindo aqui ao município de Mombaça e para os demais municípios, recebam também a mensagem da mesma forma. Então, doutor, muito obrigado pela presença e queremos que retorne aqui novamente em breve com mais informações a esse caráter ou qualquer outro tema interessante, doutor. Sempre a satisfação, Roberto, estar aqui, né? Eu sinto muito à vontade aqui na Rádio Liderança, e sempre que convidarem, sempre que tiver algum ponto importante que queiram discutir, eu estou sempre aberto a vocês, e agradecer também a audiência, né, dos nossos ouvintes que estão aqui, né, nos acompanhando, seja candidato, seja eleitor. Desejo também uma boa sorte para todos os candidatos que estão nessa missão árdua, que é um pleito eleitoral, aos eleitores, sabedoria na hora de escolher o seu candidato e, enfim, desejar o mais importante, que é o melhor cenário, que ocorra a melhor gestão possível dos que virão para a nossa querida Mombaça, que ela tenha uma boa gestão, que saibam vocês que forem eleitos cuidar e zelar de nossa querida cidade, porque é isso que nos importa, principalmente, é que nossa cidade seja bem zelada. Então, com isso eu me despeço e mais uma vez obrigado pelo convite, Roberto. Obrigado mais uma vez, doutor Taítulo Mota, ao vivo com a gente aqui no Central de Notícias. 13 horas mais 7 minutos, na sequência a gente retorna destacando mais informações. Se você ainda não baixou o aplicativo Rádiosnet no seu celular, não perca mais tempo. É grátis e super prático. Com ele, você vai poder acompanhar a programação da